Jesus Cristo, amém? Aleluia, pode se assentar, queridos, aleluia, aleluia. Aleluia. Quão bom é. Eu sempre gosto de iniciar falando isso, porque é tão bom estar com os irmãos, podermos nos reunir. E você sabe que eu converso com alguns irmãos que tiveram que ficar de quarentena, isolados há algum tempo. E todos eles dizem a mesma coisa. Pelo menos aqueles que eram assíduos. Eles sempre falavam a mesma coisa. Que saudade de estar junto com vocês, estar junto com os irmãos, de congregar, de estar próximo, porque é um lugar de segurança, é um lugar onde nós realmente podemos expressar a Cristo, onde nós nos sentimos seguros. Por quê? Porque nós estamos praticando a palavra. Então, nos reunir não é algo que é esporádico, faz se quer, ou se não quer, não faz. Claro, nós temos a liberdade, ok, e o livre-arbítrio, mas a palavra nos diz em Atos, capítulo 2, que eles perseveravam na comunhão, no ensino dos discípulos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, na comunhão eles perseveravam. Então, significa que havia coisas também na igreja primitiva que tentavam impedir que eles se reunissem. Porque comunhão é isso, é nós nos reunirmos. Então, comunhão é nos reunirmos na célula, na celebração, e também com os irmãos, seja para alguma confraternização ou qualquer outra coisa, porque a Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reunirem no nome de Jesus, Ele está no meio. Então, essa é a igreja. Então, havia uma resistência para isso? Claro que havia, mas eles perseveravam. Eles diziam, não, é importante estar em comunhão. Então, eu quero perseverar nisso, assim como a igreja primitiva perseverou. Também depois nós lemos o autor de Hebreus, falando em Hebreus, não deixai-vos de congregar, como é de costume de alguns, visto que o dia se aproxima. Qual é esse dia? O dia da volta do Senhor. Então o autor de Hebreus escreveu, vamos colocar 1900 anos atrás, o livro de Hebreus, e ele está dizendo, olha, o dia está próximo. Então não deixe de congregar, não deixe de estar juntos, porque juntos nós somos mais fortes, amém? Então, por isso que Jesus, ele diz o quê? Nós somos o templo. Jesus, ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele habita dentro daquele que crê. Mas somos igreja quando somos 2 ou 3 reunidos no nome dele. Aleluia, amém? Isso é interessante. E hoje eu quero falar com você sobre colheita abundante. Diga comigo, colheita abundante. Aleluia. Cremos nisso. Cremos que nós estamos entrando em um novo ciclo. 2021, quarto ciclo profético. Esse ano foi o ano da chuva abundante, porção dobrada. E eu confesso para os irmãos que eu experimentei isso realmente em um ano, no meio de tantas adversidades, nós experimentamos isso. Eu não quero passar o relatório para os irmãos hoje, quero deixar isso para o último do ano, mas em meio a tudo isso, e talvez os seus olhos não conseguiram ver, mas nós crescemos como igreja. Mesmo não podendo reunir, almas foram ganhas, batismos foram realizados, pessoas foram salvas, líderes foram edificados e concluíram o CTL, e estão concluindo agora, e homens e mulheres também fizeram o CME, estão crescendo, estão apaixonados por Cristo, e a igreja, ela é imparável, ela avança, porque é de Cristo, essa é a realidade. Então, tudo isso é muito bom, e como videira, por que nós falamos que estamos entrando no quarto ciclo? Porque a videira nasceu em 1999, então esse ano de 2020, ela fechou 21 anos, os ciclos são de 7 anos, posso pregar sobre isso em alguma outra oportunidade, 7 anos, então se encerra-se um ciclo agora, inicia-se um novo ciclo, e nós queremos que esse é profético. Também quero dizer para vocês que, exatamente esse ano de 2020, nós também
como videira, estamos encerrando o primeiro ciclo de pregação da graça. 7 anos que foram ministrados somente sobre a graça. 7 anos fecha um ciclo também. E também, toda vez que há um evento assim fora do normal, algo assim abrangente, muito grande, de impacto que muda o cotidiano, também significa que o Senhor está encerrando um ciclo e iniciando-se outro ciclo. Então, veja bem, nós temos isso, havia um ciclo com Adão e Eva, encerra-se um ciclo quando eles pecaram, eles vão então fora do jardim do Éden, há um ciclo, quando há o dilúvio, encerra-se um ciclo, inicia-se outro ciclo. Eu vou citar alguns, por exemplo, assim, rapidamente. Há um ciclo onde o povo de Israel está no Egito, encerra-se o ciclo quando eles saem do Egito. Há um ciclo, eles andando no deserto, mas quando o Rio Jordão também se abre, encerra-se um ciclo e inicia outro. Quando Jesus vem, encerra-se um ciclo, inicia-se outro ciclo. E na nossa vida eu quero dizer para você que quando você é solteiro é um ciclo, quando você casa inicia-se outro ciclo. É algo extraordinário isso. Amém? Quem está casado, concorda comigo? Amém? E aquele que é pai também entende que a vida de casado é um ciclo, mas quando vem o primeiro filho inicia-se outro ciclo. Então são coisas extraordinárias que acontecem. E esse ano, exatamente no ano de 2020, 2020, nós tivemos também a pandemia, algo que nunca havia acontecido na história, onde todas as pessoas elas foram confinadas nas suas casas. Fique em casa, seja o doente ou seja o são, aquele que não tem enfermidade nenhuma. Nunca na história aconteceu algo assim. Aconteceram outras enfermidades muito maiores, pestilências maiores, e o doente ficava confinado, e o são continuava a sua vida normal, mas nessa não, todos foram confinados mundialmente. Então isso também aponta, inicia-se um novo ciclo, amém? Você conseguiu compreender? E também cremos que o Senhor Jesus está voltando e haverá uma igreja para o fim. Então nesse novo ciclo que se inicia, ok, também algo sobre a igreja inicia-se. E isso é muito importante. Então nós temos pregado sobre a graça e culto retrasado, eu falei sobre a importância de você ouvir a Cristo. Semana passada iniciei a pregação falando por que ouvir a Cristo. E falei sobre qualidades de a igreja imparável de Atos. Então, algumas qualidades, não falamos todas, mas, por exemplo, elas eram cheias do Espírito e alegres. Porque você ser cheio do Espírito é você ser alegre. Falei também que elas tinham uma receita, que era permanecer em comunhão e nos ensinos dos apóstolos. Também falei que ela era uma igreja, como é que é a expressão? Ousada, porque ela pregava o evangelho em tempo fora de tempo. Era uma igreja que orava, e quando orava, o chão tremia, havia terremoto, as pessoas eram cheias do Espírito, e também no meio de perseguição, no meio de tribulação, a alegria deles estava no Senhor, e eles louvavam e oravam ao Senhor, e as cadeias se quebram, e há conversões. Então, essas são qualidades de uma igreja imparável. E a igreja imparável, essa igreja de Cristo que eu creio que o Senhor está preparando para esse tempo e para esse novo ciclo, também é uma igreja que ela oferta o seu coração ao Senhor. Ela entrega o seu coração ao Senhor, sem limitações, porque às vezes nós somos limitados na nossa vida. Aprendemos no dia a dia, no ardor deste mundo, a muitas vezes sermos limitados. Eu vou até aqui, além daqui eu não vou. Isso sim, esse outro não. Então veja bem que o Senhor, Ele também não quer que nós sejamos limitados. E quando eu falo em colheita, é o Senhor quem nos dá a colheita. Amém? Você crê nisso? Amém? Você sabe que tem coisas básicas que às vezes a gente, no nosso dia a dia, nós esquecemos de ser gratos. Porque quem te deu a vida? Jesus te deu a vida. Essa é a realidade. Jesus é o autor da vida. Então Ele te deu a vida.
E quem sustenta você nessa vida com o ar que você respira? Também é Ele. Você consegue compreender? Então, tudo vem dele e é para Ele. Agora, o mundo que nós vivemos antes de Cristo, ele criou fortalezas em nosso coração, em nossa mente, sofismas, que são mentiras que parecem verdades, e que o Senhor quer que a gente transforme isso, contemplando a sua glória. Então diz que de glória em glória nós somos transformados. Se contempla a glória, se é transformado. Contempla a glória, se é transformado. Em Romanos capítulo 12 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse transformar a mente é muita coisa. Às vezes a gente pensa assim, não devemos nos conformar com este século, então não nos conformamos com o homossexualismo e com aquele outro. Não, também, ok? Mas quando eu digo não viva de acordo com este século, é como eu era. Então eu não posso me conformar sendo quem eu era. Você entende? Porque agora eu encontrei Cristo, o autor da vida, aquele que me amou primeiro. Então agora que eu encontrei o amor dele, eu preciso renovar a minha mente. Porque antes eu vivia numa limitação, mas agora eu sirvo um Deus ilimitado. Então antes eu tinha uma limitação, mas agora eu sirvo um Deus multiplicador. Aleluia, amém? Você entende isso? Então, o Senhor é aquele que dá força para o cansado, que levanta o abatido. O Senhor é aquele que multiplica na área financeira, mas o Senhor é aquele que multiplica o tempo também. O Senhor é aquele que multiplica os teus dias aqui na terra também. Tudo isso é real. Você pode achar que não, mas você sabe que o rei Ezequias, ele tinha uma enfermidade e Deus mandou que o profeta Isaías, se eu não me engano é Isaías, se não for é Elias, mas eu acho que é Isaías. Às vezes confunde esses nomes. O profeta Isaías, ele fosse até o rei e dissesse, olha, essa enfermidade é de morte. Você prepara a tua casa que você vai morrer. E a palavra de Deus diz que o profeta sai e o rei Ezequias fecha a porta e chora e diz, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te. Eu andei os meus dias conforme a tua palavra. Lembra-te de mim. E a palavra de Deus diz que antes de o profeta sair do palácio ainda, Deus fala com o profeta e diz, volta lá. E diz para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos na sua vida. Ele é aquele que multiplica os dias. Então, veja bem, a nossa confiança ela deve estar no Senhor. Mas por que tudo isso? Porque muitas coisas nós queremos reter. E esse foi um dos problemas de Adão e Eva, da alma. A alma é nós acharmos que Deus tem algo melhor e que Ele não quer nos dar. Você entende? E quando nós não queremos ofertar o nosso coração, nossos dias, a nossa vida, mas estamos vivendo com limitações aqui, em vez de viver para o Senhor, nós estamos dizendo, olha, tem que ter alguma coisa melhor do que viver os dias diante do Senhor. Esse é o maior equívoco. Tudo que o Senhor fez de melhor é para nosso desfrute. Ele não guardou nada. Não, na verdade, ele pegou o que ele tinha de melhor, que era o seu filho, e enviou para nos reconciliar consigo mesmo e nos tornarmos filhos. Aleluia, amém? Você entende? Então, nós não precisamos hoje temer, porque nós temos um Pai ilimitado que nos ama de uma maneira ilimitada. Então, quando nós compreendemos isso, nós podemos sim mover a nossa vida para um propósito eterno. Aleluia, amém? Por que eu digo isso, irmãos? Porque eu e você como igreja, nós fomos chamados para algumas coisas específicas. E talvez você ache que seja para outras, mas acredite, nós fomos chamados para coisas específicas. E eu falei algumas coisas sobre isso no culto passado. Então a primeira é quando Jesus ele chama Pedro, ele fala que sobre essa pedra edificarei minha igreja, a igreja é dele, e ele vai edificar a sua igreja através de nós. Essa é uma obra do Espírito. Outra coisa, ele disse, e de pregar o Evangelho. Então, essa é a grande comissão que ele nos deu. E de pregar o Evangelho.
Então, ele está dizendo, olha, eu chamei você para que nos seus poucos dias aqui na terra se pregue o meu evangelho. Ele não te chamou para outra coisa. E aí, é porque tem gente que acha que Deus chamou para que você ficasse rico. Eu quero ensinar para você, hoje é uma palavra de ensino. Às vezes não é fácil, não fluo muito nesse dom, mas eu quero ensinar os irmãos. Então, ele chamou você para você pregar o evangelho. Aí depois ele disse, ele deu outra grande comissão, e de fazer discípulos. Discípulos de Cristo, seus discípulos. E aí ele disse, olha, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e os sinais irão te acompanhar. Vocês falarão novas línguas, pegarão em serpentes, expulsarão demônios no meu nome. Está tudo certo. Foi isso que ele nos chamou. Então, Jesus, ele tem riqueza para você? Claro que ele tem. Tem prosperidade para você? Claro que ele tem. Agora, ele não te chamou para tornar você rico. Essa é um bônus, é uma bênção que vem dentro do pacote. Você consegue compreender? Mas o que ele te chamou é para isso. Mas hoje os nossos dias, e muitas vezes os nossos corações, eles estão enredados em coisas aqui desse mundo. E hoje quero ensinar você a se desenredar disso, a se desvencilhar, porque onde é que está a nossa ansiedade? Onde é que está a ansiedade? Onde é que está a preocupação? Onde é que está o medo? Onde é que está o tormento? Está nas coisas naturais. É aí que está o medo. Você consegue compreender? E aí isso nos rouba os nossos dias, as nossas energias. Então, é real. Se tem que trabalhar, claro que tem. Eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais. Conjuguei até o verbo. Tu viu, né? E olha que nunca fui bom em português. Mas, claro, devemos trabalhar sim. Para que serve o seu trabalho? Para que você pregue o evangelho. Para isso que serve o seu trabalho. Para que você faça discípulos. Essa é a realidade. Então o Senhor está dizendo, olha, eu chamei você para você fazer discípulos e para pregar o evangelho. Bom, se isso você vai fazer na faculdade, vai fazer dando aula, vai fazer trabalhando na padaria, vai fazer de aposentado, vai fazer sendo de vendedor, eu não sei. Aí você faz como você quiser. Você é livre, mas eu te chamei para isso. Mas é que aí nós pegamos isso, e é por causa do salário, e é por causa do dinheiro, e porque nós precisamos ter mais, e porque eu quero trocar de carro, e eu preciso de uma calça nova, e eu preciso de outro carro, e eu preciso de outra calça, e eu preciso de outro sapato, e eu preciso de não sei o quê, e trabalha, e vai, e consome os seus dias, a energia, por causa de dinheiro, e esqueceu o chamado. Simples. E vive o quê? Uma vida ansiosa, preocupado, porque parcela, endivida, ou ama o dinheiro. Eu ia terminar a palavra falando isso, mas eu vou falar agora. É porque tem gente que sonha em ganhar 1 milhão. Tem livro sobre isso, como ganhar seu primeiro 1 milhão, como ganhar sei lá quanto. E não tem nada de errado nisso, mas eu oro diferente. Digo que o Senhor me dê sabedoria para mim saber gastar 1 milhão. Porque durante toda a minha vida, é bem provável que se eu somar tudinho, eu vou ganhar 1 milhão. Mas eu vou ganhar 1 milhão e ter no banco para quê? Para quê? Por que eu quero ter 1 milhão no banco? Para minha segurança está no dinheiro? Então eu esqueci que a minha segurança é o Senhor. Eu esqueci quem é o meu redentor. Eu esqueci quem é o meu refúgio. Eu esqueci quem é a minha fortaleza. Porque a minha fortaleza agora se torna na conta do banco. Mas tem coisas que a conta do banco não resolve, querido. Se você não aprendeu, talvez um dia você vai aprender, mas não resolve. Porque se resolvesse, realmente isso, você não ia ver tantos cantores com depressão. Milionários se tratando com angústia, depressão, procurando refúgios em drogas. Porque eles têm muito dinheiro. Mas é porque falta algo, falta Jesus no coração deles. Você consegue compreender? Então não é isso. E Jesus deixa isso bem claro. Não sei se eu anotei aqui. Sim. Vamos ler Lucas capítulo 12. Comecei pela metade. Que o Senhor nos guie, aleluia. Lucas capítulo 12. Eu quero falar com isso porque é tão importante, porque é isso que tem roubado os nossos dias aqui. Tem nos tornado
tão amarrados, enredados, acorrentados a tribulações que o Senhor diz que nós não devemos ter. Sabe que lá em Mateus capítulo 6, você pode segurar em Lucas? Só para mim não errar a referência. Mateus capítulo 6, verso 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que vestes? Então, veja bem, o que te deixa ansioso? Está relacionado a finanças. O que te apavora é relacionado a finanças. Então, isso rouba os seus dias, sua alegria, e na verdade, você não esquece daquilo pelo qual o Senhor te chamou. Então, pastor, eu aceitei Jesus há tão pouco tempo. Sim. Ele não disse, olha, aceite Jesus, faça um treinamento, uns 5 cursos, depois de 5 anos você prega o evangelho. Ele está dizendo, ir pregar o evangelho. Você aceitou Jesus, você experimentou da transformação de vida, você experimentou do poder da ressurreição. Quero pregar sobre isso, você precisa experimentar o poder da ressurreição. E quando você encontrou isso, você vai anunciar Jesus. Foi assim que Jesus nos chamou. Então, é para isso que nós devemos fazer. Agora, veja o que diz lá em Lucas, capítulo 12, verso 14. Vamos ler o 13 também. Nos diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? E para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aleluia, amém? Então, se tem algum problema em ser rico, não tem. Mas o problema é quando você não é rico para Deus. É quando você vive com reservas para Deus. Gasta toda a sua energia, todos os seus dias. É tudo para ter uma riqueza aqui. Mas para com Deus é pobre. Porque não investe tempo. Não investe na vida financeira. Não investe. É prendido. Você entende? E quando eu digo prendido, porque a realidade é essa. Às vezes tem coisas que você investe dinheiro. Mas para as coisas do Senhor, não. Entendeu? Você compra um iPhone de 7 mil reais. Agora, quando chega para dar uma oferta para a igreja, eu vou ver se tem um trocadinho aqui, uns 7 real. Quando é 70 é muito. Se você compreender, essa é a realidade. Então, veja bem, porque você está tão preocupado com isso, e o Senhor está dizendo: a vida não é mais importante que você veste, a vida não é mais importante que o alimento, Então, se preocupe com a vida, porque nós vamos prestar conta. Então, se você acha que nós podemos viver uma vida de qualquer jeito, a graça nos capacita a chegarmos diante do Senhor, confiado no amor dEle, sabendo que somos aceitos e que podemos cumprir o propósito. Essa é a graça. A graça não é para você chegar diante do Senhor: Senhor, me desculpe, porque tu vê, né, o Senhor me chamou, mas eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava não sei o quê, papapá, e o Senhor, ok, entra para o reino. Ele vai dizer: não, servo mau e infiel. Foste infiel no pouco. Sabe o que é o pouco? Ser infiel do pouco e aí se fica fora do reino? É os seus poucos dias aqui na terra. Esse é o pouco, porque o reino é 1000 anos. E se alguém converte com
5 anos, bem cedinho, e viver até os 100, ele tem 95 anos pregando o evangelho. É bem pouquinho perto de 1000 anos de reino. Então ele está dizendo, os poucos dias aqui na terra você não foi fiel? Se você não fez o que eu te chamei, não cumpriu o propósito, agora você quer entrar no reino? Negativo. Por quê? E aí quando ele diz, olha, aquele que foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei, parábola dos talentos, está lá em Mateus 24, está dizendo o quê? Os poucos dias aqui na terra foi fiel, multiplicou, pregou o evangelho, liberou unção, liberou o dom, sabe, se envolveu, gastou, investiu os seus poucos dias aqui na terra, em cumprimento do propósito, você foi fiel, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora sobre muito te colocarei, aleluia, amém? Você consegue entender? E aí, o ser fiel no pouco em todo sentido, é com o seu tempo, é com a sua energia, é com a sua vida, é com as suas finanças, em tudo isso. É você viver o padrão da palavra. E agora, o Senhor é esse que multiplica, e Davi que faz tudo isso, faz, mas agora nós devemos estar dispostos para que o Senhor faça. Amém? Aleluia. Quero falar com você sobre a multiplicação de pães. Abra comigo Marcos, capítulo 6. Não vou conseguir ler tudo que eu precisava, o que eu queria. Aleluia. Marcos 6, nós vamos ler do 34 ao 44. E eu quero ler isso porque eu preciso que para você viver aqui, o sobrenatural, andar sobre as águas, viver a paz que Cristo deixou para você, você precisa entender a multiplicação dos pães. Se você não entender isso, você não consegue. Você não consegue desfrutar de milagres maiores na sua vida. É isso que Jesus fala. É isso que a palavra nos diz, então. Marcos capítulo 6, verso 34, nos diz assim. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Eu dou uma pausa, você não precisa tirar, você pode deixar aí, os irmãos não projetaram. Então, por isso que é importante você trazer a Bíblia, porque quando não projeta, você consegue acompanhar na sua Bíblia. Não precisa projetar, não. Se não quiser, é importante que eles tragam a Bíblia também. Aleluia, amém? Mas eu quero dar uma pausa aqui para falar com você. Aqui nós temos um cumprimento de... Eu não vou pregar sobre essa sequência, faço isso outra hora, mas aqui nós temos algo que está relacionado com o Salmo 23. Porque Jesus ele manda sentar de 50 e 100 sobre a relva verde. E lá no Salmo 23 diz o que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não importa se tem 5 pães e 2 peixinhos, não vai me faltar. Porque Ele é o meu pastor e Ele me leva a pastos verdejantes, aleluia. Então Jesus está dizendo, elas estavam sem pastor, mas agora elas encontraram um pastor, e eu estou apacentando elas agora na relva verde, em pastos verdejantes, e não precisa se preocupar, porque eu sou o multiplicador também, aleluia, amém? Seguindo, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos, os abençoou, e partindo os pães, deu-o aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram. Diga comigo, todos comeram.
e se fartaram. Aleluia. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Diga comigo, 5.000 homens. Aleluia. Fora as mulheres e crianças. 5.000 homens. Fora mulheres e crianças. Podemos colocar 10.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos. Agora, eu quero ler com você o versículo 50 ao 52, onde Jesus anda sobre as águas. E vai ter com os discípulos, foi depois disso. E a palavra de Deus diz assim, vendo Jesus, vamos ler o 49 também, eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, com medos, amedrontados, apavorados, né? Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou e ficaram entre si atônitos, assustados, apavorados, ainda com a situação de que Jesus entra no barco e tudo cessa e acalma. Agora veja que fala o 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então, quando nós não experimentamos o milagre dos pães da multiplicação na nossa área financeira, não liberamos essa área para o Senhor, o nosso coração fica endurecido. E nós não conseguimos crer em coisas maiores, não desfrutamos de coisas maiores, porque o nosso coração se endurece. Por que o teu coração se endurece? Porque a vida se torna ansiosa com o que é de comer, com o que é de vestir e como ganhar o seu dinheiro. E isso vai endurecendo teu coração. Sabe por quê? Porque daqui a pouco alguém é abençoado. Alguém desfruta da bonança da vida. E o teu coração endurece. Porque não pode ver outro abençoado. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a multiplicação dos pães antes. Então eu já falei que Jesus é o bom pastor. Falei sobre o Salmo 23. Agora, sabe o que é interessante? Diga comigo assim, Jesus pediu o que tem. Então, veja bem que quando Jesus diz, olha, dai-me vocês de comer, Jesus já sabia o que tinha. Porque Jesus sabe todos os dias. Deus sabe tudo isso. Mas ele pergunta o que tem. Havia 5 pães e 2 peixes. Mas isso era tudo. Você consegue compreender? Isso era tudo. Às vezes, eu já preguei sobre isso e isso é real mesmo. 5 pães e 2 peixes o Senhor multiplica a ponto de alimentar 5.000 homens. O pouco para o Senhor, o pouco na mão do Senhor se transforma em muito. Amém? Mas eu quero dizer para você que o pouco, quando aponta para tudo. O pouco, quando aponta para tudo. Então, teve uma certa vez que Jesus, porque às vezes pessoas elas pensam assim, falar de dinheiro é um problema. Eu não vejo problema nenhum, porque eu sou abençoado. Aleluia. E não tenho problema de falar sobre isso. Espero que todos os líderes tenham também essa liberdade, porque eles vão falar sobre isso na célula. Mas o que diria de Jesus, então, se Jesus entra no templo e ele senta do lado do gasofilácio? O que vocês pensariam? Jesus senta do lado do gasofilácio e fica olhando. Esse rei trouxe tanto de oferta. Ao outro, tanto de oferta. Aquele outro, tanto de oferta. Até que vem uma viúva e diz, essa oferta também da viúva. Porque foi isso que Jesus fez. A palavra de Deus diz que Jesus senta no templo do lado do gasofilácio. E olha as pessoas darem. E aí depois ele diz, olha para os discípulos e diz, essa viúva deu mais do que todos os outros. E os outros tinham dado muito dinheiro. Ela só tinha dado algumas moedinhas. E ele diz, porque ela deu tudo. E quando ela deu tudo, houve provisão para ela. Amém? Então, porque a confiança está lá. Então veja bem, que os 5 pães e os 2 peixes era tudo. E a Bíblia diz que ele pegou os pães e pegou os peixes. Agora não diz, porque em outra passagem, fala que era um rapaz, um jovem que tinha esses 5 pães e os 2 peixinhos. Agora, você fica imaginando, eu fico tentando imaginar, né, se fosse no tempo de hoje. Uma multidão seguindo Jesus, no tempo de hoje.
Primeiro, todo mundo estaria tirando selfie. Não queria nem saber o que Jesus estava falando. Eu quero tirar selfie só. O que ele está falando não me interessa muito. Bom, primeiro, eu quero te mostrar porque que o nosso coração tem que ser desenredado disso. Amém? Você está conseguindo compreender, irmãos? É uma palavra de ensino, por favor. Segundo, é porque Jesus, o que tem aí? Aí vem um pastor dos dias de hoje, pergunta, tem alguma coisa aí? Alguém diz, tem 5 pães e 2 peixes. O mestre está pedindo. Bom, eu posso dar a cabeça de um peixe, porque, puxa, eu preciso do outro peixe e o corpinho do peixe, e eu posso dar um pãozinho, esse aqui, o menorzinho, que, tu vê, isso aqui é a minha comida do dia e para amanhã. Então, você leva a cabecinha do peixe lá para ele, e você leva o pãozinho lá, o menorzinho. Talvez seria dessa maneira, nos tempos de hoje. Mas aquele jovem deu tudo. E quando ele deu tudo, para o Senhor ele multiplicou. Então, por que eu digo isso? Porque o Senhor não está interessado no teu dinheiro. Ele está interessado no teu coração. É nisso que ele está interessado. Mas quando o teu coração ele está totalmente voltado para o Senhor, desvencilhado das coisas aqui da terra para o Senhor, você dá tudo para o Senhor, porque a tua confiança está no Senhor. Amém? Você dá os seus dias, você dá a sua energia, você dá o seu tempo, e você dá na área financeira também, deliberadamente, de uma maneira generosa. Amém? Tudo isso dá. E aí o Senhor multiplica. Então, primeiro Jesus pede que tem. Depois, eles dão tudo o que eles têm para Jesus. E Jesus multiplica. E aí Jesus abençoa. Quando você dá tudo, Jesus abençoa. Eu quero abrir um parênteses para falar sobre dízimo. Porque eu estou falando mais específico agora. Porque a Bíblia ela tem os números. E não é numerologia, mas na Bíblia cada número tem um sentido. E o 10, ele aponta para a totalidade. Então, quando você dá os 10% do dízimo, que em outras palavras está dizendo, eu estou dando tudo. Você entende? Aí se diz, pastor, eu vou pregar sobre isso em outra oportunidade. Pastor, o dízimo não é da lei. Não, nada a ver com lei. Ele veio antes da lei, continuou sendo na lei. Nos tempos de Jesus foi a mesma maneira, foi a mesma coisa que em Mateus 23. Ele está falando com os fariseus, e os fariseus, eles dão a 10ª parte do coentro, da avelã, da hortelã, de tudo, dão 10%, mas ignora a justiça e o amor. E ele diz que é o mais importante. Ele diz, olha, vocês deviam dar importância para a justiça e para o amor, sem deixar de continuar contribuindo com os 10%. Então, a graça, ela nos alavanca a você ofertar e dizimar mais. Amém? Dessa maneira. Então, Jesus abençoa, por quê? Porque a tua confiança está nele. Então, todos nós somos abençoados, mas todos nós somos filhos, amém? Agora, você consegue entender que às vezes parece que tem filho que é mais abençoado que o outro? Você não tem essa impressão? É porque tem filho que já entendeu isso. Tem filho que já está vivendo nesse desfrute, sabe, aqui, nos seus poucos dias na terra, porque o seu coração se torna generoso, não por moeda de troca, mas porque a sua confiança está no Senhor. E isso altera os seus dias aqui, aleluia, amém? Tudo isso é importante, porque a área financeira é algo que Deus, ele não é limitado, e Ele quer te abençoar de uma maneira generosa. Aí você pode dizer, pastor, Deus ele não é o dono do ouro e da prata? Sem dúvida nenhuma. Então por que ele precisa do meu dinheiro? Ele não precisa do seu dinheiro. Mas ele deixou para você um privilégio de poder contribuir e manter a obra. Lançando a semente e vendo-a multiplicar. Aleluia. Isso é graça? É graça. Você consegue compreender? Então ele deixou isso para você. Ele está te dando uma oportunidade de você contribuir financeiramente. Mas o nosso coração precisa compreender a multiplicação, porque é Ele que multiplica, é Ele que sustenta. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir experimentar. Então não é uma moeda de troca. Mas na verdade é quando nós damos tudo para o Senhor. Nós nos desprendemos das coisas naturais. E aí nós entramos para aquilo que
Jesus falou, disse, olha, juntou, tem riqueza, mas nós vamos levar alguma coisa daqui? Nada. Exatamente nada. E eu quero falar com você sobre isso, porque 2 Coríntios capítulo 9, não vamos ler, porque aquele relógio é contra mim. 2 Coríntios 9 diz que aquele que dá semente é aquele que multiplica a sementeira. Então, o mesmo Deus que multiplica sobre sua vida é aquele que te dá a semente. Então, quando você pega a semente, você semeia, ele vai multiplicando e você vai desfrutando das coisas. Então, ele é o mesmo, aquele que dá e aquele que multiplica. É Jesus. Aleluia, amém? Mas eu quero ler, eu preciso ler mais 3 passagens com você. Não vai dar para ler todas, mas eu quero que você abra comigo Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Verso 7. Aleluia. Mateus capítulo 6. 1 Timóteo, perdão. Eu só queria ver se o mesário estava preparado para uma mudança rápida. 1 Timóteo capítulo 6, verso 7, nos diz assim, porque nada temos trazido para o mundo. Então, isso não sou eu que estou te falando, só para você lembrar, né? Isso é o que a palavra está dizendo, tá? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aleluia, amém? Então, aqui nós podemos fazer um paralelo, uma comparação com Malaquias, capítulo 3, verso 10, quando diz com maldição sois amaldiçoados. Então Deus amaldiçoa? Não, Ele não amaldiçoa, mas nós mesmos, por não termos um coração deliberado, e estarmos investindo somente os nossos dias aqui, na terra, nas riquezas da terra, nos atormentamos. Nós mesmos aqui nos atormentamos com muitas dores, aflições, angústias, ansiedades, sem necessidade. Você está conseguindo compreender? Então é isso que Paulo escreve a Timóteo, está dizendo, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de tudo. Por quê? Porque consome os dias, a alegria, a felicidade, tudo, porque não se desprende, porque está só com as coisas aqui da terra. Sabe, outro dia eu fiz uma pergunta, achei muito interessante. Se você chegasse lá em casa para me visitar, tomar um cafezinho, comer um churrasco, leve a carne, por favor. E você chegasse e na estante lá de casa tivesse 2 pedras de paralelepípedo assim na estante e um quadro com um pedaço de asfalto. O que você pensaria de mim? Por favor, não responda. Exatamente isso. 2 pedras de paralelepípedo assim. Um pouquinho mais para cima, mais para baixo, um pedacinho de asfalto assim no outro canto, assim num quadrinho recortadinho. Você de repente já pensa, esse pastor é louco. E porque a pessoa que pensa em juntar riqueza assim, ela não entende o valor do céu. Porque a palavra de Deus diz que no novo céu, na nova terra, as ruas serão de ouro e de cristais. E nós corremos tanto tempo aqui, nessa vida terrena, para adquirir riquezas, enquanto lá nós vamos caminhar no ouro. Então, eu às vezes estou pensando que Jesus deve pensar isso. Eles só precisavam pedir, e eu lhes daria. Aleluia, amém? Essa é a graça. Pedir, dar-se-vos-á. Mas veja bem, então nós nada trouxemos e nada levaremos. O que nós deixamos aqui, que mais pode mudar a história, a vida, a geração, a nossa família, se chama
fugiu o nome, mas é um legado. É o que nós ensinamos, o que nós deixamos é um legado, é um ensino. E o que nós levamos para lá é as vidas que nós ganhamos, é o evangelho que nós pregamos, os discípulos que nós multiplicamos. É só isso. Você não leva nada de material. Você acredita que você nasceu pelado? Peladinho. Você vai ressuscitar também peladinho. Essa é a realidade. Você não fica pensando que você vai chegar no céu de terno, porque bota um terno bonito no homem, né? No caixão. Nunca usou terno na vida, mas aquele dia ele está usando. Não vai ser assim. Então, veja bem, você não vai levar nada. Agora, você vai chegar diante de Cristo e vai dizer para Ele vai perguntar: o que você fez com a minha graça? O que você fez com a minha provisão? O que você fez com a minha glória? O que você fez com a minha unção? O que você fez com o meu poder? O que você fez nos seus poucos dias aqui na terra? Aí você vai dizer: Senhor, eu preguei o evangelho, multipliquei discípulos, curei enfermo, no teu nome ressuscitamos mortos, eu investi meus poucos dias aqui na terra, essas milhares de pessoas foram ganhas. Aleluia, o Senhor vai dizer, olhar para você e dizer: servo bom e fiel. Aleluia, amém? Então o que nós levamos é isso. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque aí você não consegue. Então aquele que tem amor ao dinheiro, ele dá assim, ó. Pega aqui, Marcos. Ele dá assim, ó. Não, mas assim acaba não dando. Porque vai me faltar para luz, vai me faltar para água. Eu quero comprar um sapato novo. Eu tenho que fazer a ceia de Natal. Você entende? Ele não entendeu a multiplicação. Ele não entendeu que na verdade, quando ele tem um coração liberado para aquilo que Deus pede, fica mais fácil. Porque é assim. O que eu quero dizer é isso, irmãos, porque se Jesus pedisse para você uma oferta, que nós oramos, eu oro para isso. Então nós temos a oferta das primícias. Quero separar 5 minutos para falar sobre isso. E eu já tenho orado para o Senhor. Digo: Senhor, me dê o valor que você quer que eu dê, porque está representando o meu ano. Não está representando só uma oferta. A oferta das primícias, eu estou representando meu ano 2021. E vou te falar, ano passado, eu vou ser sincero para os irmãos, dentro da minha limitação, ele pediu bastante, não pediu pouco não. Mas é dele. E foi abundante esse ano na minha vida. Muito abundante. De repente, aqueles que partilharam também dessa oração, pedindo e cumpriram, também desfrutaram de tudo isso. Mas a questão é porque, às vezes, a gente diga ao seu irmão: ora para Deus. Ora, Ele vai colocar o valor. E aí, quando o Senhor fala 10, 20, aleluia. De repente é o que você tem na carteira e você dá com alegria. Mas se você tem 100 mil no banco, e o Senhor diz: dá tudo. Você é a seta do maligno. Eu não acredito, em meia oração eu recebi uma seta. Você entende que é amor ao dinheiro. Esse é o amor ao dinheiro. Então, às vezes as pessoas elas querem investir os seus dias para juntar 1 milhão, mas aí quando ela já parou para pensar, investiu 5 anos da sua vida. Porque tem gente que junta 1 milhão muito mais rápido que isso. Mas vamos colocar 5 anos, juntou 1 milhão. E aí chega no culto, ela diz: Senhor, quanto que o Senhor quer me dar? Porque ela está confiada só no que ela tem na carteira. Ela acha que o Senhor não sabe os dígitos que tem no banco. Mas o Senhor sabe também. E ela diz: quanto que o Senhor quer dar? O Senhor diz: dá tudo. E ela diz: tá, ok, Senhor, amém, vamos dar tudo. Ela abre a carteira, olha lá, uma de 2, uma de 5, uma de 10, e mais uma de 20. Eu ia comer um frango hoje, mas eu passo cartão, pega tudo e dá. Aí quando está indo, o Senhor diz: não, eu estou dizendo tudo. Aquilo que está lá no banco também. Está amarrado, Senhor. Em nome de Jesus, que negócio é esse? A minha vida é do Senhor, o meu coração é. Agora, o meu dinheiro do banco, não. Esse não é do Senhor. Você acha que o coração é? Também? Não é. Entendeu? O que eu estou querendo te ensinar? Eu quero que você desfrute de uma colheita abundante.
na sua célula, convidos, no seu tempo em multiplicação de tempo, na sua vida em reinar em vida, em você desfrutar de uma abundância de paz que Ele te deu, mas também na área financeira. Agora, se o teu coração ele fica prendido ao dinheiro, às coisas terrenas, você não consegue desfrutar. Porque quando o Senhor pede para ti os 5 pães e os 2 peixinhos, tu diz, capaz, Senhor, eles são meus, o Senhor me deu os 5 pães e os 2 peixinhos, agora o Senhor está querendo de volta? É porque Ele quer multiplicar. Eu fico pensando, será que para quem foram, a Bíblia não diz, eu acho que não diz, eu nunca li, mas será que para quem foram aqueles 12 cestos cheios que sobraram? Eu fico imaginando que foi para aquele menino que deu 5 pães e os 2 peixinhos, disse, olha aqui, você deu, agora 5.000 homens comeram, mais mulheres e crianças, agora o dos 5 pães e 2 peixinhos sobrou também 12 cestos, junta os amiguinhos para te ajudar a levar para casa, aleluia. Você consegue compreender? É porque foge, às vezes, do nosso entendimento. Então, o amor ao dinheiro vai trazer tormento, e eu quero dizer para você que nós não conseguimos servir a 2 senhores. Por que é tão importante nós falar sobre a área financeira? Porque é aquilo que rouba os seus dias, aquilo que tenta roubar os meus dias, a nossa alegria, e Jesus ele é claro com isso. Eu quero que você abra comigo Mateus 6, 24. Jesus. Mateus 6, 24. Ainda bem que o Davi tem uma palavra bem breve de oferta. Aleluia. Mateus 6, 24, vou entrar um pouquinho no tempo dele. Aqui Jesus está falando, e ele está falando aqui no Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Até o final do capítulo 7 de Mateus é o Sermão do Monte. E aqui no verso 24, ele diz assim, ó, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. É Jesus quem está falando. Ou quem comanda a sua vida é Deus, ou quem comanda a sua vida é o amor ao dinheiro. Porque às vezes você acha que é o avarento, é aquele que anda de carro importado, mora numa cobertura e tem milhões na conta. E é próspero. Não, talvez este não seja o avarento. Porque talvez se Deus perguntasse, dá o seu carro importado, Ele daria. Pedisse, dá a sua cobertura, Ele daria. Dá todo o dinheiro que tem no banco, daria. E o Senhor quem prosperou ele. O avarento é aquele quando o Senhor pede, Ele não dá. Porque o amor está no dinheiro. Seja que ele tenha 20 pila na carteira, 50, 60. Se o amor dele está no dinheiro, não dá. Se a confiança dele, não dá. Você entende? É aquele que antes de dar para o Senhor, ele está preocupado com todas as suas contas. Antes de dar para o Senhor. É aquele que está preocupado com como ele vai viver aqui, e aí ele não dá para o Senhor, ele retém. Você sabe, irmãos, eu confesso para os irmãos que no passado, há muitos anos atrás, eu tive problemas sobre isso. Mas a graça do Senhor ela foi abundante e eu tive revelação sobre isso. E não importa se quando tive muito, tive pouco. Ou se bastante, ou pouco. Mas quando eu recebo, eu faço algumas contas. E a primeira conta é que eu preciso tirar 10% para o Senhor. Mas mais um pouquinho. Porque a graça é abundante. Depois, eu calculo que eu tenho 4 células por mês que eu visito. E eu preciso de 4 ofertas. Porque eu não posso ir receber uma palavra do Senhor sem ter nada para ofertar. Depois, calculo que são 8 domingos. 8 cultos no mês. Porque eu estou de manhã e à noite. E eu não posso me apresentar diante do Senhor, porque Ele tem me sustentado, Ele tem me guardado, Ele tem me fortalecido, é Ele que tem multiplicado a minha semente, a minha sementeira. Eu não posso ficar sem fazer isso. Quando isso tudo está resolvido, eu tenho um pote de moedas.
Porque talvez algum dia o Senhor pode me pedir um pouco mais. E eu tenho então um pouco mais para dar para o Senhor. Porque é Ele que me sustenta. Você consegue entender? Essa é a primeira conta. Quando o Senhor, Ele comanda o seu coração, você não precisa se preocupar. E aí depois que Ele diz isso, que você não serve a dois senhores. Ele segue dizendo, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos com a vossa vida. E no 32 ele diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Essa é a realidade. E eu creio que uma igreja imparável, uma das qualidades é uma igreja generosa. É uma igreja que ama a vinda do Senhor. É aquela que ama fazer as coisas do Senhor. É aquela que o coração está voltado para o Senhor. E se você for analisar, as pessoas generosas, elas são aquelas que o Senhor multiplica. Porque o seu coração não está nisso. Amém? Você está conseguindo compreender? Eu preciso ler com você mais 2 versículos. Peço que você tenha compaixão da minha vida. Quero ler com você Tiago, capítulo 4, verso 1. São muito importantes. Eu tinha mais algumas coisas aqui para falar, mas creio que nós conseguiremos encerrar bem. Com Tiago, capítulo 4, verso 1. Nos diz assim, Tiago 4, 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Os prazeres aqui, terrenos, eles militam. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e os dois são opostos. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Aí você diz, mas eu não faço guerra com ninguém. Não. Você tem certeza que você não faz guerra? Que você não luta com Deus todos os dias? O Senhor pede, você não dá? Você tem certeza que você não guerreia contra o Espírito todo dia? Ou pelo menos os domingos? É isso que ele está dizendo. Vive a lutar, a labutar, trabalhar suado, e o teu coração está aqui, e isso é uma guerra para você, porque você recebe uma palavra de fé, aí de pregar o evangelho, fazer discípulos, e curar os enfermos, ressuscitar os mortos, aleluia, o Senhor me chamou, e eu vou pregar o evangelho, e agora, e aí quando chega na segunda, você foi. Preciso trabalhar. E aquele boleto. E a luz. E aquele negócio e tal. E ansioso. Você esqueceu. Esqueceu do propósito. E a vida se torna ansiosa. Você entende? Às vezes esquece o chamado até antes de terminar o culto. Quando chega na hora do dízimo e oferta. Quero encerrar falando sobre isso. Mas aqui segue e diz o seguinte. Nada tendes, porque não pedi. Peça. Ele está dizendo, não tem porque não pede. Pede, porque Ele é nosso Pai, e Ele tem prazer para dar. Mas o único lugar na Bíblia que diz que pede e não recebe é aqui. Porque Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, batei, a porta se abrirá, buscar, encontrarei. Mas aqui, pedis e não recebereis. O único lugar que diz que você pede e não recebe. Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedir mal. Porque a realidade é essa. O pedir mal, é quando o Senhor conhece o seu coração. Porque o Senhor conhece o teu coração e o meu. E nós pedimos mal, quando nós não estamos pensando em ser generosos. Nós pedimos para o Senhor que queremos receber um aumento de salário,
Mas não é porque nós queremos ser generoso com o Senhor. Senhor, quero um aumento de salário, que, eu quero ofertar mais. Eu tenho dizimado, mas eu quero ofertar. Eu quero ofertar, eu quero ser um mantenedor, eu quero enviar obreiros, eu quero abrir igrejas em outro lugar, eu quero sustentar, então eu preciso receber mais. Eu preciso receber mais porque eu quero trocar de carro, porque eu preciso de um sapato novo, e porque, então você entende? Aí ele está dizendo que você pede, mas você não recebe, porque você está pedindo mal, porque você quer gastar só com as suas coisas aqui. E não adianta nós queremos enganar o Senhor, porque Ele nós não enganamos. Então isso está algo dentro do nosso coração, a graça faz isso. Quando nós movemos o nosso coração para o Senhor, nos desprendemos aqui da terra, nós vivemos para Ele. E quando nós vivemos para Ele, tudo isso é supérfluo. Sabe, não se prende a isso. Por quê? Porque você entende que é o Senhor. É porque, sabe, é uma mentalidade assim, o que você acha que é mais seguro? Dizendo para você assim, olha, agora você vai morar lá na Índia. E nós vamos te dar passar de ida e volta. Não, só de ida, você não volta, você fica lá. Só de ida e um cartão de crédito ilimitado. Ilimitado. E quando você chegar no aeroporto, vai ter alguém segurando seu nome. Está te esperando, esse é o intérprete. Ele vai interpretar você, para você poder falar e tal. E, mas eu posso gastar quanto você quiser. É ilimitado o cartão de crédito. Quando 10 milhões, não, é bilhões. Você gasta se quiser, hospeda onde você quiser. Está lá a pessoa esperando. Você, meu Deus, cara, eu vou para a Índia. Aleluia. A outra pessoa diz, você vai para a Índia. Sim, mas e aí como é que você vai? É uma passagem de ida. Mas e chegando lá, não. O Senhor é contigo. Ele está te mandando, Ele vai te sustentar. Mas vai ter alguém me esperando? Não, não vai ter. Mas e dinheiro? O Senhor é o teu sustento. Ele vai prover. Você consegue crer nisso, porque o Senhor está te mandando ir. E a pessoa sabe isso, ela entende, ela tem o selo. Sim, Deus me mandou para lá. E é para lá que eu tenho que ir. Você acha que qual pessoa ela vai insegura? Se fosse você seria seguro no quê? No cartão de crédito. Aí você senta no avião, quebra o cartão de crédito. Você chega lá, não tem mais nada. Perde a carteira, está sem os documentos. A pessoa diz, você é o Marne. Se eu sou o Marne, deixa eu ver o teu documento. Perdi. Não tem o que fazer. Agora você não tem nem o Senhor, nem o cartão de crédito, nem o documento. Agora se você chega diante do Senhor, o Senhor vai prover para você todos os dias. Aleluia. Você entende? Essa é a diferença. Então, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Então, nós só falarmos que a nossa confiança está no Senhor é uma coisa, mas nós precisamos praticar isso. Colocar em prática nos nossos dias, que a nossa confiança está no Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Eu li com você, Tiago, né? Então, Tiagão está aqui. Então, veja bem que agora, presta atenção nisso. Porque pede quem tem a revelação que é filho. Não é só aquele que sabe, mas aquele que tem a revelação no seu espírito que é filho. Agora, confia que vai receber aquele que tem a revelação que é amado também, do Pai. Agora, só recebe aquele que tem a revelação que é filho, que é amado e que é generoso. Porque quanto mais generoso, você mais recebe. A graça não é uma moeda de troca e de necessidade. Na lei, você dava para receber. Na graça, você dá porque crê que já possui tudo em Cristo Jesus. Aleluia, amém? Dessa maneira, eu quero encerrar lendo com você Gênesis capítulo 4. Perdão, irmãos, que eu passei um pouquinho do tempo hoje. Tinha mais coisas para ensinar. É uma palavra de ensino. Por quê? Porque a chave de toda a palavra está aqui. De tudo isso que eu preguei para você, eu preguei porque o Senhor me deu essa palavra. Essa aqui que eu vou ler agora. Queria pegar aqui na minha mochila. Talvez você não tenha ainda o seu. Mas eu já guardei o meu para mim não arriscar.